Nós estamos terminando o ano litúrgico e presta atenção, a gente está no finalzinho do ano litúrgico, terminamos praticamente com o domingo de Cristo Rei, e nós estamos vivendo já, o nosso coração já vive já a preparação para o ano que começa na igreja. Quando começa o ano na igreja? O ano na igreja vai começar agora no domingo do advento. No primeiro domingo do advento vai começar o nosso novo ano litúrgico. Então nós estamos encerrando. E a igreja tem, por uma questão pedagógica, tem por uma questão até de nos ensinar que todo esse finalzinho do ano litúrgico, ele seja para nos lembrar dessa grande segunda volta de Cristo. Na nossa fé nós acreditamos que o Senhor voltará, temos certeza disso, para recapitular nele toda a natureza e toda a humanidade. Por isso que a igreja nos ensina que nós precisamos olhar para o Senhor que vem no Natal. Por isso nós iniciamos o ano olhando para o advento, Jesus que vem no Natal, Jesus que vem na sua primeira vinda, Jesus que vem, Deus que vem escondido numa criança, mas com os olhos fixos também nessa grande segunda volta de Cristo. E é bom falar sobre isso, por quê? Porque a gente tem mania, e muita gente usa essa coisa da segunda volta de Cristo para meter medo nas pessoas, para fazer terror nas pessoas. Na leitura de alguns dias atrás, Jesus já alertava: não dê ouvido a essas pessoas. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Não dê ouvido a essas pessoas. Por causa dessas leituras mais apocalípticas, apocalíptica é um gênero na Bíblia, muitos aventureiros, né, se apossam dessas leituras e começam a meter medo nas pessoas, dizendo, vai acontecer o final do mundo assim, vai acontecer o final do mundo assim, se prepare. Primeiro, Deus não vai destruir o mundo como a gente de repente queria que ele destruísse, não vai. Deus não vai destruir porque ele já havia prometido lá, quando depois do dilúvio ele havia dito a Noé que jamais destruiria o mundo. Ou seja, então vamos parar com essa história de acreditar no fim do mundo catastrófico como se fosse uma hecatombe. Não é assim. Quando nós falamos de uma segunda volta de Cristo, nós estamos falando de um grande momento da nossa fé e da nossa espiritualidade, onde em Deus, em Cristo, tudo será renovado, tudo será feito de novo, tudo será recapitulado. A palavra recapitulada significa que é Cristo como cabeça de toda a criação, E é importante que a gente pense nisso. O Evangelho falava para a gente primeiro de uma destruição de Jerusalém. Jerusalém será destruída, Jerusalém será invadida, e realmente aconteceu. Realmente, no ano 70 Jerusalém foi totalmente destruída. No ano 70 depois de Cristo foi totalmente destruída, né? Foi arrasada Jerusalém, foi arrasada. Jerusalém passou por várias destruições, mas a grande destruição do ano 70 foi a que arrasou mesmo Jerusalém. O Evangelho fala assim, e que as pessoas ficam, ai das mulheres grávidas, ai das mulheres que estiverem amamentando. Por quê? Porque geralmente numa invasão de uma cidade, é mais difícil para quem correr? Mais difícil para a mulher que está com filho, que está amamentando. É mais difícil para a mulher que está grávida. Ela não se locomove com tanta facilidade e com tanta agilidade. Por isso o Evangelho fala, Jerusalém será destruída, né? E ai das mulheres que estiverem grávidas, porque elas vão ter dificuldade de correr, né? Poderia ter dito também, ai das pessoas mais idosas, ai das pessoas que têm um problema de locomoção, né? O Evangelho usa a figura da mulher grávida e da mulher amamentando, por causa que vai ser um momento em que a cidade será assaltada e tudo será destruído. Mas por que o Evangelho fala disso? O Evangelho fala disso já mostrando que depois de toda essa destruição, depois de tudo isso que o mundo passar, chegará um momento em que ele voltará e que Jesus vai voltar. E aí o Evangelho, a palavra de Deus faz questão de nos dizer como ele volta.
Se numa primeira vinda Jesus veio numa criança, Deus veio numa criança, escondida numa criança, numa manjedoura, nessa segunda vinda Deus virá com poder e glória, como numa nuvem, né, cruzando o céu. Ou seja, nós veremos e reconheceremos, nós estaremos olhando para aquele que vem. Nós o estaremos olhando. Quando isso vai acontecer? Demora. Demora. Não precisa esperar, porque não vai dar para esperar. Vai demorar muito, vai demorar, e não tem essa história. Mais uma vez, não acredita em gente dizendo, vai ser no dia tal, no dia tal. Não vai ter não, porque não tem como saber. Jesus já deixou bem claro. Mas o importante é o seguinte: até que isso aconteça, como é que nós vamos viver? Aqui que está, essa que é a questão. Até que o Senhor volte e recapitule nele todas as coisas, como é que nós vamos viver? Essa é a proposta que o Evangelho nos faz. Nós vamos viver como? Como é que nós vamos viver? Primeiro, nós vamos viver com dificuldade, com os problemas do dia a dia, com as vicissitudes diárias, porque é normal viver assim, é normal ter problema, é normal ter dificuldade. É perigoso quando de repente a pessoa fala, nossa, o mundo do jeito que está é sinal dos tempos. Não é sinal dos tempos, gente. O ser humano traz uma marca do pecado, que nós chamamos de um pecado original, que deixou para a gente um desejo irrefreável pelas coisas más, chamamos de concupiscência. Isso nós trazemos, isso é a marca do pecado original, deixou em nós. Então por isso nós vemos maldades, por isso nós vemos injustiças, por isso nós vemos pessoas gananciosas, ou porque às vezes nós somos assim. A busca nossa na religião e na fé é tentar diminuir esse dano que o pecado original causou em nós. Por isso nós buscamos ser bons, ser justos, ser honestos, né? Cuidar de quem está com fome, dar roupa para quem está nu, ir ao encontro daquele que está aprisionado, como diz Jesus, eu estou ali naqueles todos. Gente, todas essas coisas sempre aconteceram e sempre existiram. Sempre existiram. Então não é sinal dos tempos. Sempre houve guerra? Sempre houve guerra. Sempre houve maldade? Sempre houve maldade. Sempre houve assassinato? Sempre houve assassinato. Sempre houve tudo isso. Até pior até. Antes até era pior, que as pessoas faziam pior até. O mundo está mais civilizado. Mas veja, o importante é que a gente saiba que nós precisamos da fé, da espiritualidade, da religião. Nós precisamos do Evangelho para que a gente possa superar todo tipo de maldade, de sofrimento, de dor. Nós vamos conviver com isso. É importante que a gente seja consciente. Existe sim, o mal existe, as dificuldades existem, os problemas existem, né? Existe na ordem mundial, existe na ordem mais no meu trabalho, existe pessoal também. Todos nós temos problema. Duvido que alguém me fale agora que não tem nenhum problema. Duvido que alguém fale, eu estou tranquilo, não tenho nada para me incomodar. Duvido. Todos nós temos alguma coisinha para resolver, alguma coisinha para deixar melhor. Ou mesmo nós mesmos precisamos ser melhores a cada dia. O Evangelho então é essa força que faz com que eu erga a cabeça, não desanime e continue. Vocês escutaram o que está escrito no Evangelho? É justamente isso. Até que essas coisas aconteçam, o que nós devemos fazer? Erga a cabeça. Está escrito aqui. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Até que isso aconteça, né? Até que essas coisas comecem a acontecer, levantai-vos. Ou seja, nada de desânimo. Nada de desânimo. Nada de ficar desanimado, deitado, como se... Levantai-vos, erguei a cabeça. Erguei a cabeça. Erguer a cabeça significa enfrentar as coisas. Enfrentar, a palavra significa ficar de frente, né? Enfrentar, eu ficar de frente, face to face, eu ficar de frente para aquilo. Então eu ergo a cabeça e eu enfrento.
E diz o Evangelho, por quê? Porque a sua libertação está próxima. Porque você não enfrenta sozinho. Porque você não luta sozinho. Porque há um Deus que combate em seu favor. Há um Deus que está com você. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos viver olhando para Jesus que vem, mas com os pés fixos no dia a dia nosso, na nossa realidade, enfrentando as dificuldades, enfrentando o que tem que ser feito, o que precisa ser resolvido, de cabeça erguida, com a certeza que Deus combate em nosso favor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando é que a gente vai ficar sem problema completamente? Só depois da missa de sétimo dia, da nossa missa de sétimo dia, tá bom? Só depois. Para a gente ficar totalmente sem problema, só depois da missa de sétimo dia. Nossa, tá? Então, e todos os problemas, as dificuldades, a gente assume, né? Assume com leveza, com alegria e com esperança. Deixa eu ver se dá para falar um pouquinho. Eu vou falar sobre o André Dunquilac. É importante lembrar, por que nós celebramos hoje um santo do Vietnã, com 117 companheiros que morreram no século XVIII. Por quê? Hoje, nesse dia, 2022, por que nós celebramos um santo assim? Porque a igreja nos dá os santos para serem modelos. Aliás, a igreja nos apresenta os santos por dois motivos: modelos e intercessores. Intercessores nós sabemos, acreditamos na vida eterna e acreditamos que esses santos estão no céu. Se eles estão no céu, eles têm mais é que rezar para a gente. Por isso eles são nossos intercessores, estão junto de Deus. Eu peço a eles, eles rezam junto a Deus por mim. Então eles são intercessores. Mas há algo mais bonito: eles são modelos. Modelo de vida cristã, modelo de coragem, modelo de quem não voltou atrás, modelo de quem botou a mão no arado e não olhou para trás, né? Modelos. E quando nós olhamos um homem como André e os seus companheiros, que por causa de Jesus foram torturados, foram massacrados, derramaram o seu sangue, nós lembramos: como eu posso ser sinal para as outras pessoas? Se André e os seus companheiros são sinais até hoje, sinais do amor de Deus, eu preciso também ser mártir. Mártir significa testemunha, né? Mártir significa testemunha. Nós podemos ser mártires, não derramando sangue, podemos ser mártires no dia a dia, pelo nosso jeito de ser, pela nossa maneira de agir. Nós precisamos testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. Olhar para os santos é querer imitá-los e dizer: quero ser como ele, quero ser como ele. Amar Jesus de tal modo que eu não olhe mais para trás, que eu não veja mais nada, que eu faça tudo por amor a ele. Santo André pode nos ensinar hoje com seus companheiros, né? Pode nos ensinar a amar cada vez mais a Jesus. E amar Jesus é amá-lo nos pequenos, principalmente nos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.